da minha mensagem hoje é combatendo a idolatria. Diz assim a palavra do Senhor, Atos 19, 21. Depois de corridas essas coisas, Paulo resolveu em seu espírito ir para Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, porque dizia, depois de ir para lá, preciso ir para Roma. E enviando a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, ficou por algum tempo na província da Ásia. Até aí está bom, o restante a gente vai lendo. Olha para cá, por favor. Só contextualizando, na última quarta-feira que eu ministrei sobre o livro de Atos, eu falei a passagem anterior a este texto, onde nós vemos ali um claro exemplo de exorcismo, de demônios sendo expulsos e de cura. E eu disse que sim, nós continuamos crendo que Deus é poderoso para libertar as pessoas, que Deus é poderoso para curar as pessoas. Eu acredito de todo o meu coração, por mais que alguns reformados dizem, não, cura não existe mais, eu acredito de todo o coração que existe, devemos orar, devemos buscar. Eu já vi pessoas sendo curadas em nossa igreja, já orei para pessoas que foram curadas, e nós temos que clamar, é o que diz a Escritura. O que eu tenho dificuldade em crer são pessoas com o dom de cura, são aquelas pessoas como o apóstolo Paulo, que todas as pessoas que ele impunha a mão era curado, de algo realmente absurdo que aconteceu na época apostólica. E detalhe, né? Nem Paulo, todas as pessoas que ele colocava a mão era curado, porque você lembra o episódio de Timóteo? Timóteo tinha uma grave enfermidade, algo parecido com uma gastrite, e Paulo recomenda a ele remédio. Toma um pouco de vinho por conta das tuas frequentes enfermidades. É óbvio que Paulo deve ter orado por ele, só que mesmo assim não foi curado. Mas ainda assim, né, toma remédio. Mas é claro que naquela época dos apóstolos acontecia algo absurdo que nós não vemos hoje. Então, pessoas assim, né, que dizem que tem o dom de cura, essas pessoas deveriam estar nos hospitais e não nos bancos das igrejas. Mas nós queremos que devemos orar de todo o coração por isso. E eu falei também sobre como que os espíritos malignos agem e o poder da oração para que de fato eles possam ser expulsos. E na Escritura nós vemos demônios oprimindo as pessoas, nós vemos demônios possuindo as pessoas, inclusive crianças. Já leu passagens assim, onde demônios possuem crianças? Tem na Escritura. Então, hoje é óbvio, né? O pecado é uma baita de uma porta aberta para o demônio, mas o poder da oração é muito maior do que isso. Eu quero passar hoje então alguns princípios aí, até o final do versículo, até o final do capítulo, se Deus quiser. Põe o primeiro princípio ali, por favor, Miguel. O primeiro princípio é coragem para falar a verdade. Por que é importante isso, coragem para falar a verdade? Veja, Paulo aqui, ele estava sendo muito frutífero na Ásia onde ele estava, só que ainda assim, ele decide firmemente ir para outro lugar, decide em seu espírito. O contexto aqui é basicamente isso, ele tinha uma convicção, eu preciso sair deste lugar. No capítulo anterior, eu disse que Éfeso era o centro das artes mágicas e da idolatria, e ali havia o templo da grande deusa Diana, ou Artemis no romano. E na mitologia romana, de fato, ela era conhecida dessa forma, e ela era conhecida como deusa da caça, e segundo os romanos, deusa da fertilidade. E Paulo está justamente neste lugar agora, pregando o evangelho, para que aquelas pessoas de fato pudessem ouvir a verdade, e consequentemente serem libertas da idolatria. E Paulo não tem medo. Paulo, sabendo que os riscos eram maiores, sabendo que a sua vida de fato poderia ser dissipada, porque hoje em dia, por se pregar a verdade na internet, se for a verdade mesmo, o máximo que acontece com a gente é ser processado, preso, dificilmente ser morto. Paulo corria esse risco e mesmo assim ele continuou. E ali, como eu disse na última semana, o templo da deusa Diana, ele foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E qual que era a lenda que havia por trás desse templo? Segundo eles, uma imagem da deusa Diana caiu do céu em Éfeso. Hoje em dia, com o avanço da ciência, fica mais fácil a gente saber que meteoritos caem à torta à direita. Se você lembra lá, quando não tinha laje, vira e mexe, a gente vê algumas pedrinhas de madrugada, batendo no telhado ali. O que será que é criança? Não, fragmento de rocha, acontece isso. E é bem provável que tenha sido isso daqui. Só que devido a essa lenda, houve uma peregrinação tão grande para Éfeso, tão grande, que eles acabaram construindo um templo ali. E não só isso, a cidade começou a enriquecer com base na idolatria.
porque as pessoas vinham de todos os lugares, então réplicas da imagem da deusa Diana e do templo eram feitas e vendidas para todo mundo. O comércio religioso foi muito forte. É tão certo que os homens daquela época, eles empregavam muita gente, pagavam muita gente e tinham muito dinheiro consequentemente. Aí então Paulo e os discípulos, eles quando vêm pregar o evangelho neste lugar, eles não estavam mexendo apenas com a fé daquelas pessoas, eles estavam mexendo com o bolso daquelas pessoas. Porque uma cidade que gira em torno do turismo religioso, chega homens e dizem, esses deuses não são deuses de verdade. A chance de um prejuízo financeiro acontecer é muito grande. Porque veja, quando Paulo chegava diante de um judeu e dizia assim para o judeu, a sua fé é errada, Cristo já veio, você está aí errando. O máximo que poderia acontecer é eles discordarem de Paulo, mas eles não teriam nenhum prejuízo financeiro. Eles voltariam para o seu ofício, para o seu trabalho, continuariam trabalhando, sem problema nenhum. Agora, em Éfeso, como eu disse, Paulo mexeu com a fé e com o bolso, com o sustento daquelas pessoas. E talvez não, sem sombra de dúvida, o paralelo mais adequado para a gente usar, principalmente aqui em nossa região, é com a Aparecida aqui do nosso lado, a Aparecida do Norte. Veja se não temos algumas semelhanças. Assim como a imagem de Diana, segundo a lenda, em Éfeso caiu dos céus e ali eles construíram um templo, não é assim que acontece paralelamente com a Aparecida? A diferença é que a imagem não caiu do céu, mas veio de um rio. Veio o corpo, depois do corpo veio a cabeça, encontrado por 3 pescadores. Mas Éfeso era bem parecido. Eles viviam em torno do fato do turismo religioso. A cidade dependia daquilo lá. Vendiam, fabricavam, exportavam para tudo que é lado. E não apenas isso, incluía hospedagem. Porque as pessoas vinham de fora conhecer o templo da deusa Diana. Tamanha era a magnitude, era a basílica da época. Então era o turismo, hospedagem, comércio, peregrinação, artesanato, serviços associados a romeiro e por aí vai. Tanto é que há algumas estimativas de que 70% de Éfeso girava em torno do turismo religioso. Havia ali, claro, um pouquinho de outras coisas também, como comércio entre Roma e o Oriente, um pouco de agricultura, mas 70% girava em torno do turismo religioso. Eu arrisco a dizer que a Aparecida do Norte é muito mais que 70%. Uns 90%, 95% de Aparecida depende exclusivamente do turismo religioso, porque tire a Basílica de Aparecida, acabou. Não tem uma fábrica relevante, não tem agricultura, tem nada, acaba, literalmente. E junto com isso aí, acho que 99% do PIB vai embora, porque a cidade não tem dinheiro, gira em torno daquilo. Aí então é necessário ter muita coragem, como Paulo, para chegar num local desse e dizer, esses deuses fabricados por mãos humanas não têm poder nenhum, não servem para nada, não vão levar a vocês a lugar algum, não salvam. Imagine a coragem que esse homem teve. Ou, imagine o seguinte, imagina, você com a Bíblia aberta, ali na Avenida Monumental, Avenida da Feira, ou na passarela, e você lendo bem alto o Salmo 115, põe ele, por favor. Salmo 115, versículo 4 a 8. Aos berros, se possível com o microfone. Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos de homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Eu acho que você chegou na 3ª banquinha e você foi apedrejado. Não passa muito dali, não. Como assim? Você está falando contra tudo aquilo que a gente faz? Porque o que mais tem ali é, de fato, idolatria e venda dessas coisas, muito mais que Éfeso. Só que perceba, aqui no texto vai dizer que os homens ficam furiosos, principalmente um tal de Demétrio, e ele reúne ali o sindicato dos fabricantes de imagens e dizem, esse tal de Paulo e seus amigos vão nos quebrar. A preocupação dele primária não é nem com, olha, a nossa fé, estão dizendo que a nossa deusa não vale nada. Não, não é isso. Não, vão tirar o nosso sustento. Vão tirar a comida de nossa boca. Tanto é que no versículo 25 ao versículo 27, 23, para a gente entender melhor isso aí. Por este tempo, houve um considerável tumulto acerca do caminho com C maiúsculo, falando a respeito do cristianismo. Havia certo ourives, chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Artemis ou Ártemis, e proporcionava bom negócio aos seus artífices.
Ele os reuniu, bem como os artífices de obras semelhantes, e disse: Senhores, bem sabeis que deste negócio nos vem a prosperidade. Olha a preocupação dele. Não é atacando, estão atacando a nossa fé. Não é. Gente, nós vivemos isso aqui. Que papo é esse desses homens, cara, falando contrário? Não dá de jeito nenhum. Verso 26. E estáis vendo e ouvindo, não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, esse homem, Paulo, tem convencido e desviado muita gente, dizendo não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Ou seja, muita coragem dizer isso. Verso 27. E não há somente o perigo de que esse nosso negócio caia em descrédito, mas também que o templo da grande deusa Ártemis perca toda a sua importância, vindo até mesmo a ser destituída de sua majestade, aquela a quem toda a Ásia e o mundo adoram. Você pode ver, no final ele fala, olha, estão falando contra a nossa deusa aí, mas qual que é a preocupação primária dele? Se deixarmos esses homens continuar pregando aquilo que eles estão dizendo, vamos ficar sem comida, vamos ficar sem renda, não podemos deixar isso de jeito nenhum. Então ele de fato reúne essas pessoas e dizem, esses homens estão colocando em risco a nossa sobrevivência. Você consegue ver o impacto da pregação do apóstolo Paulo, a ponto de uma cidade inteira ficar furiosa com ele? Por que você acha que de fato uma cidade inteira ficou furiosa com ele? Porque o evangelho de fato ele confronta, por vezes traz prejuízo. Li na semana passada que aquelas pessoas que faziam artes mágicas se arrependeram, venderam seus livros, e ali foram bons milhões queimados por conta do arrependimento e crença em Jesus Cristo. E aqui está acontecendo a mesma coisa, só que numa escala muito maior, porque o evangelho verdadeiro, de fato, ele não deixa as pessoas indiferentes para com a mensagem. Quando você ouve o evangelho, apenas duas opções, duas alternativas nós temos: ou você ama ou você odeia. Não existe, para mim tanto faz. Ou você é confrontado e muda, ou você rilha os dentes como os fariseus. Essa expressão diz a Escritura, eles rilhavam os dentes por conta do evangelho. E a mesma coisa acontece quando o evangelho de fato é pregado. E você reparou que Paulo aqui, para deixar uma cidade idólatra inteira furiosa com ele, ele não precisou fazer igual aquele pastor da Universal, pegar uma santa e dar uma bica. Não precisou. Não precisamos dessas coisas. Mas foi verdadeiro ao falar que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Paulo, ele mesmo, de uma forma talvez um pouco mais pacata, ele não deixa de falar a verdade. Quando ele chega em Corinto, o que ele faz? Ele vê as pessoas adorando tudo que é tipo de Deus, de imagens, e ele começa dizendo o quê? Ora, bem vejo que vocês são zelosos. Vocês creem de fato nisso? Para depois de falar do zelo que aquelas pessoas tinham, ele dizer, só que o zelo que vocês têm é errado. Vocês depositam a esperança e a fé em algo errado. Então, eu e você devemos falar a verdade. Nem sempre precisamos ser agressivos, porque a verdade por si só ela é agressiva. Basta apenas dizê-la. E Paulo tinha essa coragem. Não é assim que funciona? Eu vejo, eu fiz uma série sobre os dogmas de Maria lá no meu canal, e até hoje tem católico me xingando, de herege para cima, filho de Satanás, cria de Lutero, e por aí vai, né? Xingo de monte. E se você assistir, eu desde o começo, eu confesso com os irmãos, eu ainda sou imaturo, tem muita coisa que eu preciso mudar, mas eu fui mais maturo. Antes eu falava bravo, porque eu sabia que as pessoas ficavam com raiva, eu sabia que isso dava ibope. Só que eu falei, não temos que crescer desse jeito, não é assim que se leva a verdade. E nos vídeos ali, eu tento da forma mais respeitosa possível, mostrar o papel de Maria, quem ela foi, que ela representa para o cristianismo, um exemplo para todos nós. Quem dera fôssemos como ela, obediente, porque ela arriscou sua própria vida ao dizer ao anjo, cumpra-se em mim o teu querer. Podia morrer, ou seja, submissa à vontade de Deus, ainda que aquilo colocasse em risco a sua própria vida. Todavia, eu venho desenvolvendo o argumento, respeitosamente dizendo, aqui, o que passa é idolatria. E eu demonstro ali que os dogmas de Maria, de fato, nenhum deles tem base bíblica, mas nenhum deles. Há uns domingos eu falei sobre a sucessão apostólica, que a sucessão apostólica é uma mentira. Falei que Pedro não foi o primeiro papa. Falei que 2 dogmas ditos ex cátedra
por Papa, porque, lembra que eu disse? Quando o Papa fala da sua cadeira, ele é infalível, segundo o dogma católico. E eles dizem assim: maldito seja aquele que falar alguma coisa contra. Eu disse: vou falar. Ou seja, então quando eles me xingam, eles estão no direito, estão exercendo de fato a sua fé. Estão exercendo a sua fé. Eu demonstrei, olha, ele falou de forma infalível, só que aquilo que ele disse de forma infalível não tem base bíblica nenhuma. Eu mostrei sobre a Assunção de Maria e sobre a Imaculada Conceição de Maria. Portanto, Paulo, não era ele que era um risco para aquelas pessoas, era a mensagem que ele levava que era um risco para aquelas pessoas. Só que para levar aquela mensagem no ambiente a qual ele estava, necessitava de muita coragem. Infelizmente, o que tem faltado hoje em dia para muitos. Porque quando se prega a verdade, quando se prega o Evangelho, da forma que o Evangelho é, pessoas por vezes saem da igreja. Pessoas que saem da igreja levam junto a arrecadação. E quantas vezes homens, pastores, não se dobram diante de dinheiro por medo de falar a verdade? Paulo não tinha medo de perder nem a própria vida. Quanto mais nós, não temos que ter medo. Demétrio, portanto, ele vai e induz aqueles homens, ele mexe na ferida daqueles seus compatriotas, dizendo: a gente tem que fazer alguma coisa para esse homem aí, do contrário, a gente está perdido. E qual foi a reação deles? Segundo e último princípio. Põe ele, por favor, Miguel. Segundo princípio, Deus usa até os ímpios para proteger os seus servos. Acompanhe comigo, versículo 29 até o versículo 32, por favor. Atos 19, 29. A cidade encheu-se de confusão, e todos imediatamente correram ao teatro, arrastando com eles os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Paulo. Paulo queria apresentar-se ao povo, mas os discípulos não permitiram. Também alguns oficiais romanos, amigos de Paulo, mandaram pedir que não arriscasse a ir ao teatro. Verso 32. E uns gritavam de um modo, outros de outro, pois havia confusão na assembleia. A maior parte deles nem sabia por qual motivo havia reunido. Ou seja, tinha muita gente ali que nem sabia por que estava ali, né? Mas veja, olhe para cá, por favor. A Escritura diz que esses artífices, Demétrio e seu bando, eles procuram Paulo de tudo que é jeito. Eles não acham o apóstolo Paulo e acabam achando dois amigos de Paulo, Gaio e Aristarco, como diz aqui o verso 29, e o levam para um teatro. As ruínas desse teatro existem até hoje, e historicamente cabia cerca de 20 mil pessoas nesse lugar. Você imagina 20 mil pessoas com sangue no olho dizendo: vamos acabar com essa raça, senão a gente vai acabar ficando sem sustento. É interessante que no versículo 31, que diz aqui, né, os oficiais romanos, a palavra correta ali seria asiarcas, seria uma espécie de senador, provavelmente senadores que se converteram, e esses homens disseram: Paulo, não vai lá, não vai lá, o negócio vai ficar ruim para você. E você deve se lembrar, Paulo passou por muitas aflições em sua vida. Nós vemos a Escritura dizer que Paulo foi espancado, apedrejado, passou naufrágio, aquela quarentena de açoites 5 vezes. Mas na segunda carta dele aos Coríntios, quando ele diz que ele desesperou da própria vida, os comentaristas de fato acreditam que foi neste episódio aqui. 20 mil pessoas querendo acabar com Paulo, e ele chegou ao seguinte veredito: já era, não há o que fazer, vão me matar, acabou a minha carreira aqui. Tamanha era a fúria daquelas pessoas querendo matá-lo. Por isso ele chegou a essa conclusão. Mas o verso 33 e 34, olha o que vai dizer: então tiraram Alexandre dentre a multidão, a quem os judeus levaram para frente, e Alexandre, acenando com a mão, queria apresentar uma defesa ao povo. 34. Mas quando perceberam que ele era judeu, todos gritaram a uma voz durante quase 2 horas: grande é Ártemis dos Efésios. De fato, a Bíblia não diz quem era esse Alexandre. O provável é que seja um chefe da sinagoga, porque eles levam esse homem. E por que ele queria falar àquelas pessoas? Porque primeiro ele queria dizer assim: olha, esse rolo que está acontecendo todo não tem nada a ver com a gente, não. Porque por mais que os judeus eram monoteístas, eram contra a idolatria, mas aquela confusão toda não tinha a ver com os judeus, tinha a ver com Paulo. Ou seja, os judeus queriam matar Paulo, e agora o pessoal de Éfeso também queria matar Paulo. O que esse homem queria dizer é o seguinte: não, calma aí, vocês querem me pegar? Não, é Paulo, inclusive eu também quero.
Nós não temos nada a ver com isso. Então, é importante a gente ver que o Evangelho, ele confronta todo mundo. Os judeus, mas também os ímpios. Aí, no verso 35, aparece um tal escrivão. Acompanhe comigo, 35. Quando conseguiu apaziguar a multidão, lembra, 20 mil pessoas. Quando conseguiu apaziguar a multidão, o escrivão disse: homens de Éfeso, existe alguém que não saiba que a cidade dos Efésios é a guardiã do templo da grande deusa Ártemis e da sua imagem que caiu do céu? Olha para cá, por favor. Não diz quem era esse homem. Sabemos que não era cristão. Ele não defendia o cristianismo, não era nem amigo de Paulo. Mas nós vemos Deus usando até a vida de um ímpio, neste momento de aflição de Paulo, para preservar a vida do apóstolo. Porque o fim de Paulo, Deus já tinha decretado, não era naquele momento. Ou seja, Paulo teria que sofrer um pouco mais. Mas Deus consegue usar até o ímpio para preservar a vida de seus servos. 20 mil pessoas reunidas, e eles ficam ali o tempo todo querendo matar Paulo, e Deus levanta um pagão para falar àquele povo. É óbvio, por qual motivo aquele homem disse: olha, vamos parar com isso. Ele não estava preocupado com Paulo. Ele estava preocupado em, de fato, eles serem acusados de motim, porque os judeus, eles gozavam de um certo prestígio diante do império. Só que ele sabia, a paz romana proibia ajuntamento de pessoas. E você imagina, 20 mil pessoas juntas. O que os romanos pensariam? Ora, é um motim contra nós, vamos acabar com todo mundo. Então, por amor a ele mesmo e ao seu povo, ele disse: pessoal, vamos devagar. Ou seja, Deus consegue usar um homem que só pensa em si, um ímpio, para preservar a vida do ímpio, e inclusive a vida de seu próprio servo, o apóstolo Paulo. Porque esse era o argumento desse homem. E nós vemos aí, né, o primeiro argumento que ele dá é porque, olha, nós temos certeza, a nossa cidade, ela é guardiã do templo da deusa Diana. E olha no verso 36, interessante. Visto que essas coisas não podem ser contestadas, convém que vos aquieteis e nada façais precipitadamente. Ou seja, ele diz: nós sabemos que a nossa cidade, ela é guardiã deste templo. Isso ninguém pode contestar. Você percebe que o ímpio, idólatra, ele tem convicções que, por mais que nós mostramos a verdade, eles não enxergam. E essas convicções de fato eram verdadeiras. Muitos morriam por conta disso. Por isso que é impossível a nós alcançarmos pessoas de outra religião se não for pela ação do Espírito. O máximo que eu e você podemos fazer, seja diante de um católico, diante de um testemunho de Jeová, diante de um espírita, diante de um ateu, o máximo que nós podemos fazer é falar aos ouvidos e depois dobrar os joelhos e dizer: ó Deus, tem misericórdia e toca esses corações. Porque por mais que tenhamos eloquência, por mais que venhamos a mostrar fato, chega diante de um católico, como esse povo que era idólatra, e mostra para eles o Salmo 115 que eu li aqui, e mostra para ele Êxodo 20, não farás imagens de nada que é no céu, na terra, nem debaixo da terra. Ele diz: a gente não faz imagem? Mas o que é isso aqui, criatura? Não, isso é para lembrar. E por que você ajoelha diante de quem você lembra? Eles não conseguem ver. Cegueira. E por que é cegueira? Eu já estive desse lado durante 20 e tantos anos, e eu sei como é. E hoje eu mostro para as pessoas: como vocês não conseguem enxergar? Não, não é bem isso. Não, mas está aqui. Mas não é assim. Como? Aí dá briga. Se você não tiver paciência, acaba dando briga. Então veja, nós vamos falar sempre que pudermos. Sempre. Não devemos perder uma oportunidade sequer. Lembrando, só o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Eles poderiam, no caso, Paulo, seus amigos, pegaram uma imagem da deusa Diana e dizer assim: ó, peça alguma coisa para ela e quero ver se ela faz. Não fez, está vendo? Não serve para nada. Eu lembro uma vez, eu trabalhava em loja de santo, né? Já falei para vocês, quando morava em Aparecida. Eu lembro que na loja que eu trabalhava tinha uma imagem de Nossa Senhora Desatadora de Nós. Você está com a vida enrolada, né? Aí desenrola. E na loja que eu trabalhava também, vendia um monte de folhado, essas correntinhas fininhas, sabe? Que fica no mostruário, um monte. Eu lembro que um dia, fechando a loja, eu tentando guardar, embramou tudo. E não ia dar tempo. Eu falei: não vou ficar desembramando, isso aqui leva muito tempo. Sabe o que eu fiz? Coloquei na imagem, falei: está aqui. Estou fechando a loja. Se amanhã eu chegar e estiver desembramado, eu creio. Óbvio que não estava, né? Óbvio que não estava.
Mas pior, tem um amigo meu que foi pior, né? Tá certo que, eu lembro que tinha uma santinha que a gente vendia, que ela era de plástico, tinha areia dentro. E a moça, embrulha com jornal. E meu amigo falou, não precisa, não quebra. Não, mas embrulha com jornal, vai que quebra. Ele, não senhora, não quebra. Mas se é que a viagem é longa, vai que quebra. Romeiro é assim, né? Vai que quebra. Ele pegou e me falou, não quebra, ó. Bau! Tacou no chão. Viu? Não quebrou. Ah, então não precisa de jornal. Aqueles homens poderiam fazer algo parecido com isso. Eles não fizeram. Eles poderiam mostrar. Olha esse Deus que vocês carregam nas costas. Não é mais fácil vocês servirem a um Deus que carrega vocês? Mas Paulo e seus amigos e os discípulos sabiam. Vamos falar sempre que tivermos oportunidade. Todavia, é só Deus que pode de fato tirar a venda. É só Deus que pode tocar o coração dessas pessoas. E, para encerrar, nós vemos aqui que, de fato, a projeção daquele escrivão falhou, e falhou absurdamente. Porque ele disse, não, larga a mão, esses cristãos aí, nós somos guardiães do templo, nada pode nos acontecer. E hoje, acho que é o verso 37, acompanha comigo, está encerrando, verso 37. Porque estes homens que aqui trouxestes, não são sacrílegos ou blasfemam contra a nossa deusa. Ou seja, esses homens aí, eles não blasfemaram. Ou seja, eles só dizem que a nossa fé não é correta. Não, não precisa matar eles não. Deixa ele na deles ali. Só que veja, Deus, Ele consegue, em sua soberania, como eu disse, usar um ímpio para abençoar o seu próprio filho. E esse homem aqui, por mais que ele tinha uma posição de autoridade, a princípio autoridade civil, e aqui, como eu disse há algumas semanas, nós somos cristãos, não somos anarquistas. Ah, não vamos respeitar a autoridade civil. Você não quer respeitar agora que o governo é de esquerda, né? O outro você queria respeitar. Devemos respeitar todos. Todos. Não a pessoa que está no cargo, mas o cargo em si, que é instituído por Deus. Podemos discordar, podemos, claro, fazer passeada, protestar, pedir, sai, pare de roubar imposto. Claro que podemos. Não há problema quanto a isso. Só que a Bíblia diz que devemos sim respeitar autoridades civis, desde que essas autoridades não vão contra a nossa fé. Se elas não vão contra a nossa fé, Romanos 13 está bem claro. A quem honra, honra. A quem tributo, tributo. O problema é que aqui é muito tributo, né? Hoje mesmo eu fiquei louco da vida. Comprei negócio da China, paguei o frete, paguei o SMS, chegou no Brasil, eu tenho que pagar agora para a Receita Federal liberar o que eu já paguei. Eu falei, e se eu não pagar? Se não pagar, você perde, porque você já pagou. Eu falei, eu vou ter que pagar mais. Gente do céu, eu acho que só pega essa parte aqui, tributo, então pega tudo que é tributo. Mas até as autoridades civis, de fato, elas foram ali feitas por Deus. E vejam, Paulo, ele tinha alguns planos. O plano dele era ir para Roma. E que interessante, Paulo tinha o desejo de ir a Roma. Deus disse que queria que Paulo fosse para Roma. E Paulo foi, só que ele não foi da maneira que ele queria. Foi preso. Preso. Ou seja, nós podemos e devemos fazer planos. Só que todavia, se os nossos planos não saírem como nós planejamos, devemos lembrar que há um Senhor soberano sobre todas as coisas, que guia as nossas vidas. E que por mais que às vezes seja difícil de dizer, mas não devemos ter dúvidas de que a vontade de Deus e não a nossa, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Pode não ser boa momentaneamente para nós, mas para o reino vai fazer um benefício danado, para você ver o que aconteceu com Paulo. Deus o prende, passa alguns anos na cadeia, e você pode pensar, como assim? Deus errou a estratégia. Como ele prende o maior missionário, o homem que mais abriu igrejas? O evangelho sai perdendo. Não sai. Deus pega esse homem que mais abriu igrejas, esse maior missionário que a igreja viu, e o prende, e através da prisão de Paulo, nós temos muitas das cartas do Novo Testamento. Paulo entendeu isso aqui na prática. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém, meus queridos?